boa tarde ou boa noite, né? Não, boa noite depois das 18. Meu nome é Marco Ackerman, eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública e, junto com a colega Iris Vinha, que é da Associação Paulista de Saúde Pública, nós estamos cumprindo uma tradição desse apoio conjunto à PSP e Faculdade de Saúde Pública, que nas eleições majoritárias abrir um debate com os candidatos, no caso aqui, a Prefeitura Municipal de São Paulo. Iris, você quer se apresentar, por favor, e depois a gente falar, inclusive, da dinâmica, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Em nome da Associação Paulista de Saúde Pública, e como o professor Marco Ackerman colocou essa tradição, em nome da Associação Paulista de Saúde Pública e da faculdade, a gente agradece a participação de todos. Eu sou a Iris Vinha, sou coordenadora estadual, estou na gestão agora de 2020 e 2021 da associação. Muito obrigado. É muito importante, nesse momento de pandemia, a gente nos aproximar das pessoas e dos eleitores através dessa tecnologia, né? E a gente tem utilizado bastante o Zoom, tem sido bastante útil essa discussão. A gente agradece demais a disponibilidade de vocês estarem aqui, né? Então, vamos ao debate. Iris, você quer conduzir, querida, por favor? Claro, claro. Primeiramente, eu gostaria de apresentar rapidamente quem são os candidatos, ou os representantes dos candidatos que estão aqui presentes, e agradecê-los novamente. E depois a gente vai abrir, então, para a apresentação de cada um desses representantes. Inicialmente, então, estamos com o candidato Antônio Carlos, do PCO, a candidatura do Guilherme Boulos, pelo PSOL, a professora doutora Virgínia Junqueira, da candidatura do Gilmar Tato, pelo PT, estamos com o deputado Alexandre Padilha, da candidatura da Joyce Hasselmann, do PSL, o Dr. Jamal Azam, da candidatura do Márcio França, PSB-PDT, a candidata à vereança Bárbara Panseri, da candidatura da Marina Elu, da Rede, estamos com o candidato à vereança Eric Santos, e da candidatura do Orlando Silva, do PCdoB, a doutora Júlia Roland. A gente vai, então, ter 5 blocos, se possível, dado o tempo, temos um tempo máximo de 2 horas de duração deste debate, sendo que 5 minutos iniciais para candidato e o representante do candidato explanar, portanto, como imaginaria a gestão em São Paulo, principalmente relacionada à saúde, e também a apresentação inicial de cada representante aqui. Posteriormente, a gente vai ter, então, mais 5 minutos para cada candidato e ou representante explanar que tipo de Secretaria Municipal de Saúde esperaria implementar na gestão. E um terceiro bloco, então, que a gente vai abrir para perguntas do público, portanto, a gente já convida as pessoas que estão participando pelo chat, sendo que vai ser uma pergunta geral para a resposta de todos os representantes e candidatos, com no máximo de 3 minutos de resposta, e mais uma pergunta direcionada para cada representante da candidatura e o candidato. No final, a gente vai abrir mais 3 minutos para responder uma outra pergunta pré-selecionada, e no final, se a gente tiver tempo, como eu comentei, mais perguntas do público, ok? Eu vou marcar 5 minutos, quando tiver faltando 1 minuto eu aviso para vocês. É péssima essa limitação de tempo, mas é para poder criar uma certa equalização entre todo mundo e a gente cumprir as 2 horas, tá bom? Então, não fiquem bravos comigo quando eu falar, falta 1 minuto. Então, tá bom. A gente vai iniciar, então, essa pergunta inicial, uma apresentação inicial, e com a pergunta: como você imaginaria a gestão em São Paulo, com o candidato Antônio Carlos, do PCO? Por favor. Bom, olá, boa tarde a todos que acompanham essa transmissão. Uma saudação especial aos organizadores aí do evento, ao pessoal da Faculdade de Saúde Pública e da Associação Paulista de Saúde Pública. Eu cumprimento também aos demais representantes dos candidatos. Bom, eu queria destacar, inclusive, a importância dessa discussão, primeiro porque esse aí deveria ser o tema central da nossa campanha eleitoral. Inclusive, quando você vê a propaganda eleitoral, daqueles que ainda têm, porque a propaganda se transformou num monopólio, 1/3 dos partidos, muita gente não sabe disso, né? Essa eleição é a mais ditatorial das últimas décadas. 1/3 dos partidos, a eleição começou com eles sendo excluídos integralmente, por exemplo, do horário eleitoral gratuito, né? E outro 1/3 tem ínfimos segundos para apresentar para uma cidade como São Paulo, para milhões de pessoas, aquilo que seria a sua proposta.
Então, longe de ser a festa da democracia que muita gente se apregou e outros se iludem com ela, né? A eleição é um show de horrores, é uma festa da ditadura. É pior do que na ditadura militar. Aqui tem pessoas mais antigas como eu, ou mais experientes, né? Na ditadura, numa determinada etapa, você tinha um negócio muito ruim que os candidatos não podiam apresentar a sua proposta. Era um currículo, né, muito rápido na televisão, mas era igual para todo mundo, era igual para o partido da ditadura e era igual para o partido com sentido de oposição. Agora, existem os partidos que votaram uma lei para beneficiar a si mesmo, monopólio, né, que eles podem apresentar suas propostas, e os outros não. Né? Quem disser que isso é uma eleição democrática, que o povo está escolhendo livremente, ou é muito otário ou é um espertalhão. Né? Tá se valendo dessa situação. E essa eleição ela é tão antidemocrática, bom, primeiro porque nós vivemos um regime de um golpe de Estado, né? Essa lei, inclusive a reforma eleitoral foi aprovada em 2017, no ano seguinte à derrubada da presidenta Dilma Rousseff, né? Mostra aí a vigência de um regime de exceção, que alguns partidos que estão aqui, inclusive representados nesse debate, participaram dessa fraude, desse processo ilegítimo, né? E, obviamente, que a eleição precisa ser assim justamente para ocultar a situação de caos social e, principalmente, na saúde pública que a gente tem no país. Tem que se evitar debater os problemas, porque um debate poderia, obviamente, criar uma situação indesejável para quem controla o país, para quem mantém essa ditadura. Nós temos, nesse momento, mais de 162 mil mortos oficiais, né? Quando já está muito claro aí para os setores que estudam, que tem uma posição clara, que esses números, tanto o número de mortes como o número de casos, é um número falso, porque o país nem realiza testes. Né? A cidade de São Paulo tem 10 vezes mais mortos do que, por exemplo, a Venezuela e Cuba juntos. Né? Aqui tem partido de direita que diz que lá é um sofrimento, é uma ditadura. Mas só na cidade de São Paulo morreram 10 vezes mais pessoas do que em Cuba e Venezuela juntos. Né? O estado de São Paulo, se São Paulo é a segunda cidade que tem mais mortos, e isso precisa ser ocultado, não pode estar colocado no debate. Porque se a situação fosse colocada claramente nesses termos, né, jamais a gente teria aí o candidato coveiro, né, que não fez nada pela saúde pública, a não ser abertura de covas, está aí aparecendo nas pesquisas, que são peças de campanha, obviamente, como estando cotado para ganhar as eleições. A política ela é ditatorial que precisa esconder a realidade. Né? Precisa esconder, por exemplo, o fato de que São Paulo, que é a cidade mais rica do país, nem testes realiza com a população. Antônio, mais um minuto, por favor, Antônio. Mais um minuto. Na Eslováquia, na semana passada, testaram em um dia 2.500.000 pessoas. Na China, em um final de semana, testaram 4.750.000 pessoas em uma região. São Paulo não testou isso em 6 meses de pandemia, não fez isso de teste. Quer dizer, é um fracasso, é uma falência, uma despreocupação com a saúde, que nós estamos na campanha para denunciar essa fraude, né? Para dizer à população e chamar aos profissionais da área de saúde, aos estudantes, a todo mundo que é preciso lutar, né? Porque a eleição fraudulenta não permite que esse tema seja debatido. Não há debates, inclusive, na eleição, caçaram os debates. Né? Há uma manipulação das pesquisas para apresentar aí quais são os candidatos que a direita gostaria que o povo votasse nessa situação. E eu acho que esse debate aqui, que foge à regra, né? Inclusive muitos debates ou não acontecem ou são realizados sem que sejam convidados todas as forças políticas. Por isso eu saúdo a iniciativa e vamos ao debate, né? Para discutir qual a alternativa a essa situação. Te agradeço. Agradecer também aos participantes, já são 80 pessoas que estão nos escutando. Iris, quem seria a próxima pessoa, por favor? Seria, então, a professora Virgínia Junqueira, do PSOL, representando, então, a candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL. Reitera, por favor, a pergunta, querida Iris. Reitero, claro. Seria, então, como imaginaria a sua gestão, ou representando a gestão em São Paulo?
Boa tarde a todos e todas. Agradeço muito à Associação Paulista de Saúde Pública por nos permitir, né, este espaço de debate, que, como acabou de dizer o colega, é tão raro, né, que se possa falar e esclarecer certas questões. Então, agradeço muito ao Marco, à Iris, e cumprimento todos os que vão expor aqui suas posições. Me apresentando, eu sou médica, né, e sempre trabalhei na Zona Leste de São Paulo e depois na Freguesia do Ó, atendendo em unidades básicas de saúde e pronto-socorro. Eu julgo conhecer bastante essa cidade, essa nossa cidade de São Paulo, particularmente porque, com muito orgulho, eu fiz parte do governo da Luiza Erundina, de 89 a 92. Eu fui encarregada, na época, de fazer a descentralização da gestão. Eu era encarregada pela atenção básica e, junto com o nosso colega da atenção hospitalar, nós fizemos primeiro a regionalização em 10 regiões de saúde e depois a distritalização em 32 distritos de saúde. Por que isso é importante? Porque nós temos na cidade de São Paulo uma extrema desigualdade, né? Hoje eu ouvi o candidato a prefeito pelo PSDB falando que a Covid escancarou a desigualdade. Só que eles estão aí na gestão do Estado de São Paulo há décadas, e o que fizeram, né, para diminuir a desigualdade, não só no Estado, mas particularmente na região metropolitana de São Paulo e na capital, né, onde nós encontramos na capital, né, mortalidade infantil de primeiro mundo e de quarto mundo, mortalidade infantil em Perdizes de 1,1 por mil nascidos vivos e, ao mesmo tempo, de mais de 20 óbitos por mil nascidos vivos em Marcilac, ou seja, encontra-se essa desigualdade, ela está obviamente escancarada, e quais as medidas que foram feitas. Então, a gestão do Guilherme Boulos, da Luiza Erundina, trazendo toda essa experiência que a Luiza teve, eu acho que ela enfrenta, em primeiro lugar, a questão da desigualdade, né, e inverte as prioridades para que a periferia possa ser compensada por tantos anos de abandono, de desleixo, de desmazelo. Obviamente, a pandemia escancarou isso, porque nós sabemos que a população preta, a população parda, a população pobre, a população dos nossos bairros da periferia foi a que mais morreu, foi a que mais ficou sequelada, seguramente. Um dos hospitais, inclusive, em que eu trabalhei durante 2 anos, o Hospital Municipal Tide Setúbal, só para vocês terem uma ideia, que fica em São Miguel Paulista, trabalhei no pronto-socorro lá de São Miguel durante 2 anos, ele teve, num determinado período dessa pandemia, 90% de mortes na sua UTI. Isso é injustificável, tá certo? Que as pessoas cheguem a ponto de morrer, apenas a ponto de morrer na UTI. Então, é isso que nós precisamos enfrentar, em primeiro lugar, a questão da desigualdade, né? E reorganizar toda a rede de atenção para que haja uma mínima compensação dessa desigualdade. Nós sabemos que isso não passa apenas pela assistência, passa por assegurar a cada habitante de São Paulo que tenha necessidade uma renda mínima, uma segurança alimentar, isso é básico, uma moradia, um saneamento e um meio ambiente limpo. Portanto, 1 minuto, Virgínia, por favor, querida. Obrigada, Marco. Não vai se fazer apenas com a questão da assistência, mas vai começar lá, né, na garantia de uma renda mínima, de frente de trabalho para essas pessoas. Então, a gestão da saúde tem que ser uma gestão ampla, para que a gente faça jus àquela concepção ampla de saúde que está inscrita na nossa Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal 8080. É isso que eu acho que Guilherme Boulos e Luiza Erundina farão, tá certo? Estarão atentos para a questão da desigualdade, e essa será a principal questão da saúde no nosso município. Obrigado, Virgínia. O Paulo Moura falou no chat que está muito feliz em ver você aqui hoje, viu? Está certo, obrigada. Já são 90 pessoas que estão nos assistindo. Iris, quem é o próximo, por favor? O próximo é a candidatura do Gilmar Tato, do PT, portanto, o representante deputado Alexandre Padilha. Posso começar? Boa tarde. Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Queria agradecer muito o convite da Associação Paulista de Saúde Pública, em nome da Iris, da Faculdade de Saúde Pública, em nome do professor Marco Ackermann, e saudar aqui todos os representantes e as representantes das candidaturas, em nome de 2 grandes mulheres que eu tenho muito apreço, e tenho muito apreço das candidaturas que elas representam, que é a
a professora Virgínia, que representa a candidatura do nosso companheiro Guilherme Boulos, Erundina, e a doutora Júlia Roland, que trabalhou conosco no Ministério da Saúde e representa aqui a candidatura do meu companheiro Orlando Silva, que foi meu colega de governo do presidente Lula, ministro, junto comigo. Representa aqui a candidatura do Gilmar Tato, do Partido dos Trabalhadores, e nós estamos diante da maior tragédia humana que o Brasil já teve em relação à pandemia da Covid-19, e a cidade de São Paulo foi e continua sendo, eu diria, o principal epicentro da pandemia e o grande esforço da superação. A pandemia não só escancarou a desigualdade que existe na cidade de São Paulo, mas a passividade, a inação do governo da prefeitura e do governo do estado não só escancararam, aprofundaram essa desigualdade, na medida em que não tomaram um conjunto de medidas que a prefeitura poderia ter tomado, tanto na área da saúde, quanto no reforço dos serviços na periferia, no fortalecimento da rede na periferia da cidade de São Paulo, no enfrentamento, na estruturação da rede municipal de educação, nas ações de segurança alimentar junto às crianças dessa rede escolar, e não retomar um conjunto de programas que Bruno Dória retiraram desde o primeiro dia do seu governo, como o Leve Leite, o transporte escolar, o bilhete único, conjunto de ações que aprofundaram a desigualdade na cidade de São Paulo. Então, em primeiro lugar, a gestão de Gilmar Tato vai trabalhar com o tema da saúde e da defesa da vida no centro do seu projeto. Na nossa avaliação, a saúde e a defesa da vida está no centro do projeto de governo, do projeto de cidade que nós precisamos construir, que envolve não só as ações na área da saúde, mas todo o debate da mobilidade urbana na cidade de São Paulo, da ocupação do solo, da habitação, do direito à habitação, da segurança alimentar, dos investimentos na infraestrutura da escola, para que não aumente ainda mais a diferença de oportunidades de educação entre as crianças que fazem parte da rede pública escolar, em comparação com os poucos que fazem parte da rede privada. E o Gilmar Tato carrega a tradição dos governos do PT, dos 3 governos do PT que tiveram na cidade de São Paulo, seja o governo Erundina, o governo Marta, o governo Haddad, que foi o único período nessa cidade de São Paulo onde se diminuiu a diferença, a distância entre os poucos muito ricos e a maioria da população. Se tem alguém que diminuiu a desigualdade na cidade de São Paulo, foram os governos do PT, e o Gilmar carrega essa experiência, essa tradição. Em segundo, para superar a pandemia, seja no sentido de aliviar as mortes decorrentes da pandemia, mas fortalecimento da estruturação da rede de saúde, é fundamental 2 focos decisivos na nossa opinião. Primeiro, toda a força e poder à atenção primária em saúde, atenção básica de saúde. O governo Gilmar Tato quer chegar a pelo menos 2.500 equipes de saúde da família, reforçar a ampliação dos consultórios na rua, que foram desprezados pelo atual governo, recuperar um conjunto de políticas na atenção primária em saúde que foram desmontadas no atual governo, recuperar a formação dos profissionais, os equipamentos públicos de formação como a Escola do SUS, todo o poder à atenção primária em saúde para que a gente possa fortalecer. E segundo, nós queremos, desde o dia 1º de janeiro, ter uma verdadeira operação na rede Hora Certa, que vai funcionar 24 horas por dia, enquanto a gente não atingir a redução de pelo menos pela metade o tempo médio de espera de consultas especializadas, cirurgias eletivas e exames especializados, que multiplicou durante o governo Bruno Dória, nos 3 anos, aumentou o tempo de espera, e esse tempo de espera simplesmente tem uma multiplicação geométrica agora. 1 minuto, Padilha, por favor, querido. Por conta do adiamento de várias cirurgias seletivas, vários exames especializados, que vem sob uma grande pressão. Então, nós queremos, desde o dia 1º de janeiro, transformar toda a rede Hora Certa que nós construímos na gestão do Haddad, mais de 30 hospitais Hora Certa espalhados pela cidade, colocados para funcionar 24 horas por dia, de segunda a segunda, enquanto a gente atingir a redução pela metade do tempo de espera atual. E o terceiro eixo é o fortalecimento do SUS. A cidade de São Paulo, com o governo Gilmar Tato, vai ser um bastião de resistência ao desmonte do Sistema Único de Saúde que está sendo feito pelo governo Bolsonaro e pelo governo Dória no estado de São Paulo. O PT
tem a experiência e a tradição de fortalecer o SUS nos governos que teve aqui na cidade de São Paulo, e nós sabemos da responsabilidade política e histórica que nós temos nesse momento de ser uma gestão que fortaleça o SUS. O tamanho da Prefeitura de São Paulo seja um bastião de defesa do SUS, seja na resistência ao desmonte que está acontecendo, seja de retomar um conjunto de inovações, desafios importantes do Sistema Único de Saúde. Obrigado, Alexandre. Tem uma colega aqui que está te saudando e falando que você fez um trabalho muito bom em relação à saúde das mulheres enquanto você foi secretário municipal de saúde. Tá bom? Próximo a candidato, por favor, Iris. A candidatura, portanto, da Joyce Hasselmann, do PSL, e seria o representante, portanto, do Dr. Jamal Azam. Isso. Muito bem, saudação a todos, é uma honra estar com vocês, especialmente numa oportunidade muito importante de poder trazer planos de governo da futura prefeita Joyce Hasselmann. Eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1986 e sou mestre em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, além da titulação pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva em Administração de Saúde como administrador de saúde. E eu venho representar a candidata Joyce e mostrar, em primeiro lugar, a todos a nossa grande boa vontade em ouvi-los, porque eu tenho certeza que todos vocês são a favor do munícipe e não uma oposição ou nenhum tipo de contradições em relação ao benefício do município. Portanto, as opiniões de vocês serão importantes também como parte de um plano de governo. Ideias divergentes constroem resultados mais abrangentes. A prefeita Joyce vai transformar a nossa cidade numa cidade digital. Não existe mais a menor possibilidade de ficar sem conectividade. A conectividade deve ser algo público, fornecido ao cidadão pelo município. Nós não podemos deixar que apenas indivíduos que conseguem pagar a sua banda larga ou indivíduos que têm que se deslocar para regiões restritas de Wi-Fi possam, então, ter acesso à conectividade. A cidade digital tem essa capacidade de trazer a todos. Nós vamos resgatar a educação sistêmica, aquela educação que eu estudei em escola municipal, onde nós tínhamos o respeito e participação dentro da escola. O aluno ficava na escola, a família frequentava a escola, nós cuidávamos da escola e fazíamos com que a escola fosse a verdadeira extensão da nossa casa, com um ensino consistente, preparando desde a criança até as idades seguintes para a realidade que vão encontrar, que é uma realidade competitiva. E nós temos que preparar, sim, o nosso estudante para isso. Em relação ao trabalho, nós sabemos que hoje 55% a 60% da população acima de 15 anos está apta ao trabalho. Nós temos de 16 a 25 anos uma população imensa e que não tem tido uma dedicação especial para que entre no trabalho. Existem poucos planos de estimulação do emprego desse indivíduo que está, muitas vezes, sem experiência, até por uma falta de estímulo e por uma falta de planos de governo que possam fazer com que ele consiga se inserir na sociedade como um trabalhador. Em relação à moradia, temos mais de 1 milhão de pessoas morando em cortiços e certamente em condições piores. 1 minuto, Jamal, mais 1 minuto, por favor. Muito piores do que nas comunidades menos favorecidas. E a saúde digital e conectada, nós vamos estabelecer o teleatendimento para orientações, teleatendimento multidisciplinar, não só com médico, mas com enfermeiras, com farmacêuticos, com psicólogos, terapeutas,
nós vamos favorecer o teleatendimento ao servidor público municipal, que mal consegue ficar na fila esperando ser atendido no servidor municipal e tem que ficar, muitas vezes, horas na fila para levar um atestado que ele conseguiu fora de lá. Nós vamos atuar diretamente na saúde do cidadão, colocando pontos de teleatendimento nas escolas, criando ambulatórios virtuais onde a pessoa possa ser atendida. Não há dúvida nenhuma que o teleatendimento é a grande saída, é a grande forma de conseguir abranger mais atendimentos médicos e com, inclusive, a prescrição digital. Obrigado, Jamal. Nós já temos 135 pessoas vendo, 250 visualizações, e o Eric tem um fã aqui, o Dico Dirija, que falou que veio aqui só para te ver, viu, Eric? Você tem até um fã aqui. Iris, quem é o próximo, por favor? Já temos 3 perguntas e daqui um pouco nós vamos agitar o debate com as perguntas do público. Agora, então, é a candidatura do Márcio França, da coligação PSB-PDT, e a candidata à vereança, a Bárbara Panzeri. Olá, boa noite a todas e todos. Queria primeiro agradecer aqui em nome da coligação do Márcio França, PSB e PDT. Eu sou filiada ao PDT e estou aí pré-candidata, candidata vereadora, trazendo o tema da saúde pública, com especial atenção ao tema da saúde mental. Agradeço a Associação Paulista de Saúde Pública, a Faculdade de Saúde Pública aqui da USP pelo convite e cumprimento aqui todos os colegas que estão trazendo falas importantes e acho que reforço, assim como o Antônio Carlos trouxe, a importância da gente ter um debate tão qualificado do tema de maior importância para a população. Né? Para contar bem brevemente um pouquinho aqui da minha trajetória, acho que sou mais nova, com certeza, aqui entre vocês. Sou formada em Relações Internacionais pela USP e fiz um mestrado na área de saúde, na GV, em Administração Pública, estudando gestão em saúde, e tive a grata oportunidade de trabalhar na gestão do Fernando Haddad na prefeitura e uma passagem pela Secretaria de Saúde, inclusive coexistindo lá com o deputado Padilha, trabalhando ali junto para a implementação de sistemas eletrônicos, sistema eletrônico de informação, as discussões sobre melhorias na qualidade da gestão pública na área de saúde, que é tremenda, né? A gente tem aí um orçamento, para quem não conhece, dos 64 bilhões na Prefeitura de São Paulo, de orçamento que a gente tem, 12 bilhões são destinados à Secretaria de Saúde. Então, a gente falar sobre gestão de saúde é algo muito relevante. Eu venho aí dentro do PDT, militando pelo tema da saúde pública e ajudei na construção do programa de governo do PDT e no programa de governo aqui do candidato Márcio França. Então, falo aqui em nome da coligação. E queria começar, acho que partindo de um ponto que deveria ser premissa, que acho que nessa conversa, e transpasso aqui a fala de alguns de vocês, que é a gente falar da redução das desigualdades. Acho que a gente olhar para a nossa cidade e pensar que me deixa indignada, né, e sem sono, muitas vezes, pensar que a gente vive numa cidade onde a gente tem uma diferença de expectativa de vida tremenda. Para quem conhece o mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo, que foi apresentado e divulgado aí na semana passada, ele traz que quem nasce no Jardim Ângela tem uma expectativa de média ao morrer de 58 anos, enquanto quem nasce no Jardim Paulista, em Moema, tem uma expectativa de vida de 81 anos. Como a gente pode coexistir numa mesma cidade com uma diferença tão grande de expectativa. E, claro, esse tema ele passa por todas as políticas que a gente possa pensar, desde a gente discutir mobilidade, habitação, saneamento básico, trabalho e renda, mas sim, também passa pelo atendimento na área de assistência social, educação e saúde, que é nosso tema aqui. Então, eu acho que o ponto de partida para qualquer debate de saúde pública deveria ser um consenso a gente falar na redução das desigualdades, porque a gente buscando a redução dessas desigualdades, a gente vai buscar a redução das desigualdades na saúde, a garantia do direito constitucional, né, à vida e à saúde. E acho que a gente falar de saúde mental, o programa de governo aqui do Márcio França, ele apresenta algumas propostas interessantes que a gente vai discutir no bloco 2, mas eu trago aqui nessa fala inicial que eu acho que todos os problemas da cidade, que são tremendos, gigantes, uma cidade de 12 bilhões de orçamento, de 12 milhões de habitantes, onde circulam mais de 20 milhões de pessoas quando a gente pega a região metropolitana, né, todos os problemas são muito complexos, então simplificá-los às vezes pode ofuscar e deixar de lado algum tema importante, então eu tento aqui categorizar em 4 grandes dimensões de problemas na área de saúde pública que qualquer novo governo
né, seja aí nosso novo prefeito ou nossa Câmara Municipal, vai enfrentar nos próximos 4 anos. Acho que o primeiro deles é de ordem do financiamento. A gente sofre aí com o subfinanciamento na saúde, todas as discussões que envolveram o teto dos gastos. A gente teve retrocessos significativos no governo, quando a gente fala especialmente aí no NASF, no Saúde da Família, que a gente vai enfrentar a partir de 2021, e a gente precisa olhar, sim, para o financiamento. E a segunda minuto, Bárbara, por favor, querida. A segunda dimensão de problema tem a ver com financiamento, que é a gente olhar para a gestão, como melhorar a qualidade da gestão, capacitação das pessoas. E, em terceiro lugar, eu acho que a gente precisa olhar para as causas de morbidade e mortalidade na cidade, poder atacá-las, né, com políticas razoáveis e organizadas de prevenção e promoção. E acho que aqui a gente tem propostas interessantíssimas para a gente abordar. E, por fim, como não poderia deixar de falar, no meio de uma crise sanitária sem precedentes, quais são os aprendizados que a gente está tirando do combate à pandemia de Covid na nossa cidade e o que a gente pode tirar a partir desses problemas na área de vigilância epidemiológica. Eu acho que os desafios que a gente tem a enfrentar passam por essas 4 dimensões e daqui a pouquinho a gente já fala das propostas. Obrigada, Mara. Muito obrigado. O Antônio Carlos, o Eric, o Padilha, a Bárbara, estão todos com fã-clube lá, todo mundo elogiando, vocês trouxeram um fã-clube bom aqui, já somos 160 pessoas assistindo e o debate está bombando, a discussão lá está sendo muito interessante. Vocês também podem acessar o YouTube, se puderem, e podem acompanhar lá a conversa. Iris, quem é a próxima, por favor? A próxima, então, é a candidatura da Marina Elô pela Rede, e o representante é o candidato à vereança Eric Santos. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Associação Paulista de Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública, e na pessoa da Iris e do professor Marco. É muito importante a gente estar aqui realizando esse debate e gostaria de registrar, né, a ausência de representantes dos 2 candidatos que estão melhores posicionados nas pesquisas de opinião, que são as candidaturas do prefeito Bruno Covas e a candidatura do Celso Russomano. Acho que é muito significativo que esses candidatos estejam ausentes num debate tão importante quanto esse sobre a saúde pública, e em que estão presentes aqui quase todas as candidaturas, mas nota-se a ausência dessas pessoas, o que conversa um pouco com essa falta dos debates que a gente vem assistindo no espaço público, né? É muito importante a gente debater esses temas, é muito importante que a população possa saber quais são as posições dos candidatos a prefeito, das candidaturas a prefeito que se colocam, né, para representar os paulistanos. Então, é muito importante esse espaço em que a gente está aqui, e por isso também gostaria de saudar a todos os outros candidatos e representantes que estão aqui nesse debate hoje. Bom, a gente passa hoje por uma situação muito problemática aqui na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo, na verdade, no planeta, que é a epidemia de Covid-19. E São Paulo não lidou exatamente muito bem com essa pandemia. A gente tem vários problemas aqui na cidade ocasionados pela má gestão, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal, em relação à saúde pública na nossa cidade, mas um dos principais problemas é a falta de transparência. A cidade de São Paulo, por exemplo, ficou em penúltimo lugar no ranking de transparência dos municípios em relação aos gastos e as informações sobre a epidemia de Covid-19. O que isso significa? Que sem informações a gente não é capaz de elaborar políticas públicas eficazes que realmente são capazes de enfrentar o problema. Esse é um problema muito grave na nossa cidade e é um problema que atinge todas as áreas. É um problema que há muito tempo se arrasta de prefeituras anteriores, que é justamente essa falta de transparência que dificulta a adoção de políticas públicas baseadas em evidências. E esse é um dos compromissos da Rede e da nossa candidata Marina Elô. É a gente fazer diferente do que vem sendo feito antes. É a gente mudar o que não está funcionando e trazer novas práticas, novas ideias, novas soluções para a nossa cidade. Quando a gente fala sobre isso, a gente começa falando sobre formas novas de pensar uma cidade, de construir uma cidade em que o acesso aos direitos esteja disponível a todos, não só as pessoas que moram no centro. A gente já ressaltou em falas de outros colegas aqui a imensa desigualdade que a gente tem na nossa capital, e isso se reflete também, por exemplo, no acesso à saúde. Na Bela Vista e no Jardim Paulista, por exemplo, a gente tem uma média de 38 leitos
de hospital por a cada 1.000 habitantes. Agora, quando a gente olha para o Marcilac, por exemplo, a gente não tem nenhum, ou no Jaguaré, por exemplo, não temos nenhum. Essa desigualdade se mostra cada vez mais evidente, não só na saúde, como também no impacto que a epidemia de Covid-19 teve na vida das pessoas. A gente sabe que as pessoas que mais sofreram foi a população negra de São Paulo e principalmente as mulheres pretas de São Paulo. São justamente as pessoas que foram mais afetadas pela pandemia em termos de emprego e renda. A gente precisa pensar em uma política diferente que olhe para as periferias, que traga soluções práticas, que atendam às necessidades dessa população, que muitas vezes acabam sendo negligenciadas pelas candidaturas mesmo e até pelos prefeitos e pelos vereadores. Por isso é muito importante essa ideia de construir uma cidade acessível para todos. E quando a gente fala sobre saúde, a gente vai falar um pouquinho mais, acho que já na próxima pergunta, sobre descentralização dos serviços de saúde e principalmente a atenção básica, que corresponde a 80% dos atendimentos na saúde pública do nosso município. Se a gente não olha para isso, a gente acaba sobrecarregando o sistema de saúde e dificultando justamente o acesso à saúde para quem mais precisa. A gente pode pensar em soluções diferentes para a cidade de São Paulo. A Rede é um partido que está preparado para isso. É um partido muito recente, mas que preza pela democracia nas suas instituições, no seu próprio estatuto. E a Marina, assim como toda a chapa de vereadores da Rede, busca trazer essa visão de uma política baseada em evidências, de uma política baseada em transparência e em participação popular. A gente teve recentemente também grandes ataques aos conselhos participativos. Um minuto, Eric, fazendo favor, querido. Sim, muito obrigado. Nós temos também grandes ataques aos conselhos participativos municipais que impedem a participação e a fiscalização das políticas públicas municipais. É muito importante que a gente olhe para isso, porque uma cidade que realmente busca atender toda a população é uma cidade que ouve essa população e que dá a essa população as ferramentas para fiscalizar se os serviços estão sendo realmente fornecidos de maneira satisfatória. Por isso, a Rede preza por uma cidade em que haja participação popular, em que os conselhos municipais sejam fortalecidos, em que a saúde seja um direito de todos e que, para isso, possa ser fiscalizada e cobrada por todos os cidadãos. Muito obrigado, viu, Eric? Quase 200 pessoas assistindo, está sendo bastante movimentado. Pena que eu não vou poder trazer todas as perguntas, mas estou selecionando algumas perguntas que eu acho interessante. Eu acho que a próxima é a Júlia, não é, Iris? Isso. A próxima, portanto, é a doutora Júlia Roland, representando a candidatura do Orlando Silva, do PCdoB. Bacana. Bom, eu quero cumprimentar todos os candidatos e seus representantes e também reafirmar o que já foi dito aqui da importância da iniciativa da Faculdade de Saúde Pública e da Associação em realizar esse debate, né, numa eleição tão morna como tem sido a atual, né, onde o debate, mesmo os debates que tradicionalmente existiam, que já foi até aqui criticado porque não todos os partidos participam, mesmo esses debates não estão existindo. Então, eu acho que é de fundamental importância a realização desse debate aqui. E a candidatura de Orlando Silva e Andréa Barcelos, Andréa, inclusive, é enfermeira, tem como lema principal governar para quem mais precisa. Né? E já é bastante conhecido e descrito as imensas desigualdades sociais que existem na cidade de São Paulo. Né? Então, portanto, são inúmeros problemas que precisam ser atacados. Né? Eu acho que a questão central dentro do programa do Orlando é exatamente ter esse lema como orientação para todas as áreas de gestão, governar para quem mais precisa. Né? E no caso do sistema de saúde, né, no caso da saúde de São Paulo, eu acho que fortalecer o SUS, que é uma política pública importante, tá certo? Inclusiva, né, eu acho que isso tem que ser a principal preocupação. Eu acho que nós não temos que inventar a roda na saúde. Né? O sistema de saúde já existe os seus conceitos na Constituição, na legislação, e, portanto, a nossa prioridade, e isso será um grande desafio, é avançar na construção do SUS na cidade de São Paulo, tendo como horizonte, tá certo, essa questão de governar para quem mais precisa. Então, ver as áreas mais carentes, tá certo, de maior desigualdade, de maiores problemas sociais. Nós estamos vivendo ainda essa pandemia, né, que pegou o Brasil um tempo, inclusive, suficiente, necessário,
para que a condução desse processo fosse de maneira diferente, mas, infelizmente, nós vivemos a realidade que aqui não vai dar tempo de colocar mais questões sobre isso. Mas a gestão municipal, eu acho que logo em janeiro ainda vai estar enfrentando essa situação. Então, a primeira questão é realmente organizar a Secretaria da Saúde para trabalhar no sentido de diminuir a transmissão do vírus, de cortar essa transmissão que ainda é bastante elevada aqui em São Paulo. Eu acho que a gestão atual se preocupou muito na construção de leitos de UTI, que sem dúvida foram necessários, mas deixou de lado, tá certo, a potencialização da atenção básica, da atenção primária, tá certo, a ação dos agentes comunitários de saúde nessa ação de educar, de orientar a população e de ajudar na busca ativa do vírus para isolar os principais focos de doença e evitar que a transmissão se desse num nível tão elevado como foi agora. Eu acho que a próxima gestão ainda vai ter que cuidar disso e organizar a Secretaria de Saúde para a campanha de vacinação, que a gente espera que até o primeiro semestre do ano que vem a gente já disponha de vacina na cidade de São Paulo. E mais um minuto, Júlia, por favor, querida. Tem bastante experiência nessa questão de vacinação, inclusive é referência internacional com relação a isso. E na gestão da saúde, eu acho que é fundamental fortalecer o papel de comando da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que nós não podemos conviver, tá certo, com vários sistemas dentro da cidade de São Paulo. Então, eu acho que é fundamental que a gestão da saúde seja realizada efetivamente pela Secretaria Municipal de Saúde. E é fundamental também continuar a luta para mais recursos para o SUS, tá certo? Eu acho que o que está previsto no orçamento nacional e no orçamento municipal vai ser insuficiente, tá certo, para a cidade e para um país enfrentar a situação ainda de crise sanitária que a gente vive. E dentro das preocupações de Orlando Silva também está a necessário trabalho para gerar mais empregos na cidade de São Paulo. Então, eu acho que tanto o combate à crise sanitária como à crise econômica têm que ser levados, tá certo, de braços dados, para que a prefeitura tenha um papel de indutora da criação de frentes de trabalho, de parcerias com a iniciativa privada para gerar mais empregos frente ao número absurdo, tá certo, de desempregados que existe na cidade de São Paulo. Obrigado, então, acho que nós temos que enfrentar de início essas duas grandes crises de forma conjunta, tá certo, sem subestimar nenhuma nem outra. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma consulta para vocês. A pergunta agora seria o que vocês pensam em fazer em relação à Secretaria Municipal de Saúde. Mas tem perguntas muito interessantes ali do público. Eu queria constar a vocês, ao invés de fazer uma pergunta genérica, eu trazer algumas questões que o público está trazendo. E aí, na mesma ordem, as pessoas vão respondendo. Pode ser? Tem uma pergunta específica só para o Jamal, que o pessoal falou assim, eu queria perguntar isso para o Jamal. As outras são mais genéricas, tá certo? Então, eu vou ler as perguntas e aí a gente dá 5 minutos para cada um falar dessas perguntas na mesma ordem, tá bom? Porque aí a gente inclui as quase 200 pessoas que a essa hora de uma sexta-feira à tarde estão nos vendo, entendeu? Então, vamos lá, ó. Eu vou primeiro ler e aí fica na mesma ordem. A Bianca Almeida pergunta ao médico representante da Joyce como que eles iriam pensar em uma linha de cuidado para casos de gravidez através de estupro. Essa é uma pergunta para ele. Uma outra pergunta que é mais genérica, o que vocês pensam num governo direcionado a crianças, adolescentes e adultos em situação de rua no centro histórico da cidade e na Cracolândia? Uma outra pergunta, em plena pandemia, os trabalhadores imigrantes estão tendo muita dificuldade para ter acesso à saúde devido a barreiras idiomáticas. O que o futuro prefeito pretende fazer para facilitar este acesso? E depois uma questão bastante importante também relacionada com o meio ambiente. Aqui na Zona Sul, em áreas de manancial, temos muitos problemas com invasões e loteamentos irregulares e desmatamentos. O que o candidato pretende fazer com relação a isso?
E uma outra é em relação à extinção da Covisa. As pessoas estão muito preocupadas com a questão da vigilância em saúde e com a extinção da Covisa. Então, eu jogo essas perguntas para vocês, para a gente dialogar com o público, ao invés da gente fazer uma pergunta genérica sobre a Secretaria Municipal de Saúde. Aí a gente segue a mesma ordem, dá 5 minutos para cada um, e o primeiro a falar é o Antônio Carlos. Pode ser? Como eu sou o primeiro, fui pego de supetão pela mudança, mas que eu acho válido para a gente potencializar o debate. Mas eu queria começar pela colocação mais geral, porque eu acho que o debate, quando ele tende a miudezas, ele tende a uma certa confusão. Por quê? Porque o problema central não são os pequenos problemas, mas qual é a orientação política geral que você tem para enfrentar uma situação de conjunto. O problema central não é o conhecimento específico, né, desse ou daquele problema de uma pessoa que se coloca aí como gerente, até porque nós não acreditamos nessa figura. Nós somos contra a escolha de um gerente para a cidade. Nós achamos que quem tem que governar a cidade é a população. E, para isso, a gente teria que criar mecanismos, por exemplo, conselhos populares da área de saúde, os trabalhadores da saúde gerindo, os trabalhadores em geral, gerindo a área e não colocando a área sob o controle dos tubarões da saúde privada, né? Então, eu queria colocar que esses problemas, por exemplo, o trato aos imigrantes, às crianças, está ligado a essa política. Porque nós temos na eleição 3 grandes blocos, que estão aqui também no debate. Você tem os destruidores da saúde pública, que são as pessoas que aqui na eleição fazem demagogia, mas eles votaram pelo congelamento dos gastos públicos. Eles são pais do Bolsonaro, né? Porque agora filho feio, tem um ditado popular no Brasil, filho feio não tem pai, né? Mas o Bolsonaro não chegou lá sozinho. Ele foi apoiado aí por um conjunto de forças políticas. Tem o próprio partido do Bolsonaro no debate, o PSL, mas tem os partidos também que não eram do Bolsonaro, mas que apoiaram o Bolsonaro para evitar uma vitória da esquerda na eleição, que prenderam o ex-presidente Lula, por exemplo, através da criminosa Operação Lava Jato. E esses partidos também são os defensores da privatização, inclusive da saúde, né? São aqueles que são responsáveis por passar as verbas da saúde para a saúde privada, porque na hora H, esses senhores eles vão se tratar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, né? Eles governam cidade brasileira, deixam a população morrer. Mas, quando a coisa aperta, eles pegam um jatinho, né, como aconteceu com o prefeito de Manaus, e vem se tratar aqui. Ele não se trata na rede pública lá em Manaus. Ele vem se tratar no Sírio-Libanês, em São Paulo. É só pegar o jatinho e tudo mais. No Brasil, 13 governadores pegaram Covid. Nenhum morreu, né, porque eles também não se trataram aí na rede pública. Eles não esperaram pelos testes, que para a maioria da população não existia. Para eles tinha teste todo dia, várias vezes por dia, se fosse necessário. Então, você tem esse setor que são destruidores da saúde pública, que agora eles têm proposta para tudo. É a ilha da fantasia na eleição. Aí você tem um segundo bloco, que são os conciliadores. Os que conciliam com eles acobertam esse crime geral, e na eleição eles ficam também fazendo promessas, brincando de que a eleição é para valer, que há discussão de propostas, quando a eleição é uma fraude. E eles são contra. A única maneira de mudar essa situação não vai ser com uma eleição fraudulenta como essa, onde os partidos da direita, que deram o golpe e que garantiram a eleição fraudada, vão ganhar 80% das capitais e a maioria das cidades no país. O único caminho para reverter isso, e nós do PCO falamos claramente, é através da mobilização. É através de que o povo tome as ruas para impedir a continuidade do genocídio, para garantir a saúde pública, que a gente não acredite em promessas, né, em conversa fiada de políticos em campanha eleitoral que são capazes de prometer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, né? Os que votaram a favor da privatização agora dizem que vão melhorar a saúde pública. Os que são defensores da terceirização, agora eles falam que vão botar mais verbas. Mais um minuto, Antônio, por favor, então, querido. E nós temos um terceiro bloco, além dos destruidores, dos que conciliam com a situação, nós temos o bloco das vítimas, dos setores que são golpeados por essa situação, inclusive de partidos que representam, que tem muita gente desses setores, né? E nós achamos o seguinte, que o nosso chamado na eleição é o seguinte: vamos reagir a essa situação. A eleição não está mostrando, não é um terreno favorável à situação. Inclusive, a gente não compartilha com essa ideia de muitos companheiros da esquerda, que inclusive estão no debate, de fazer promessas. Porque o debate não é falso. É falso.
nós temos eleições fraudulentas, pesquisas fraudulentas, né, que colocam, inclusive, a burguesia escolhe até quais são os candidatos da esquerda que eles querem ver na frente, né? Quais são os candidatos que são os mais temidos e eles manipulam. Nós estamos vendo agora na reta final da campanha, a Folha já escolheu que é o França contra o Covas, que vai para o segundo turno, né? E o França, por exemplo, que ficou 8 anos no governo, destruindo a saúde pública com o PSDB, né? E que Obrigado, Antônio. Podia ter mudado o salário dos médicos, não fez nada, agora também aparece prometendo. Vamos para as ruas e vamos perder a ilusão de que eleições fraudulentas vão mudar essa situação. Obrigado, Antônio. Parece que agora é a Virgínia, não é, Iris, representando a candidatura do Guilherme Boulos. Virgínia, por favor, querida. Sim. Em relação às questões que eu trouxe. Sim, de uma maneira mais geral, né, eu acho que essas questões todas aqui, claro, têm as suas particularidades, né, as perguntas que foram feitas, mas de uma maneira geral, o mais importante é que se aproxime a gestão, no caso a da saúde, mas toda a gestão, mas particularmente a da saúde, da população em cada local onde essa população vive, trabalha, transita e sofre, né? Sofre profundamente a questão da desigualdade. O que a gente quer dizer com isso? Né? Que uma cidade do porte de 12 milhões de habitantes, que é maior do que muito país europeu, ela precisa de descentralização. Isso foi feito na administração da Luiza, de 89 a 92. Se aproximou o governo do nível local. Por quê? Na área da saúde, há muitos modelos. Há modelo disso, daquilo, outro, ditado por Brasília, pelos bandeirantes, enfim, pelo Palácio dos Bandeirantes, etc., aqui em São Paulo. Mas o que nós propomos é que, a partir de um planejamento local, com os trabalhadores do SUS local e a população organizada localmente, se possa realmente planejar. Primeiro, conhecer a fundo os problemas de saúde daquele local e depois planejar que equipe deve ter aquele local. A equipe da atenção básica, a equipe da atenção da pré-hospitalar, do SAMU, a do hospital que houver no local, ou que for mais próximo do local, dos ambulatórios de especialidade, da saúde mental, da saúde do trabalhador, da saúde da mulher, da saúde da população negra e assim sucessivamente. É cada local que vai responder. Não vai ser nada ditado daqui ou dacolá. É localmente que a gente vai ver o que a população conhece e como é que ela aprofunda o seu conhecimento a respeito de si mesmo, de seus problemas de condições de vida e de saúde, o que os trabalhadores do SUS podem se apropriar e as ações intersetoriais, ou seja, entre setores de governo. Não é preciso pôr um médico na escola, é preciso que a escola esteja, assim, muito vinculada aos serviços de saúde público que houver naquele local, e que a escola possa se referenciar a qualquer momento, a qualquer problema, e que os profissionais de saúde daquele local vão às escolas regularmente, vão dar palestras, vão fazer ações de prevenção, etc. e tal. Não é preciso botar médico na escola se as escolas forem vinculadas como toda política intersetorial que é necessário ser feito, porque a saúde não é só uma questão do setor estritamente da saúde, isso que é importante saber, mas é uma questão de todos os setores do governo que localmente se organizam. Então, isso vai ser feito. Isso vai possibilitar que a gente responda a essas questões que foram colocadas aqui. A questão da saúde da criança, do adolescente, como reduzir a mortalidade infantil, onde ela tem nível de quarto mundo, tá certo? Onde reduzir toda a mortalidade prevenível que nós sabemos pela pressão alta, os infartos miocárdios, os derrames, as complicações do diabetes, nós sabemos que isso tudo é prevenível. A violência, tá certo? O que a gente chama, né, em medicina de causas externas, a violência, como é que se pode prevenir isso? Isso é a população local, junto com os trabalhadores do SUS, que vão dizer como deve ser feito. Obviamente, devidamente assessorados e amparados pelos técnicos, tá certo? Mas é localmente que a questão se resolve. E aí a gente contrata a equipe necessária, tá certo? Que em alguns locais vai ter mais criança, no outro vai ter mais idosos, no outro vai ter trabalhador de algum setor, no outro vai ter mais a questão da mulher. A equipe local ela deve responder às necessidades locais. Isso não pode ser ditado de cima.
A extinção da Covisa, para nós, foi um absurdo, né? Eu pude participar de um seminário onde o pessoal discutiu a fundo a questão da Covisa. Isso tem que ser revertido. Isso não tem conversa, tá certo? Tem que ser revertido. E é preciso entender como é que a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária se vinculam a todos os níveis de atenção, não é só o nível de atenção básica, não, a todos os níveis de atenção, porque muitas vezes é um pronto-socorro que vai pegar um caso de intoxicação, um caso de acidente de trabalho, e é o pronto-socorro que pega normalmente, e vai notificar, tá certo? Um minuto, querida Virgínia, por favor. Então, todas essas questões precisam partir de um planejamento local. A questão do meio ambiente, que é importantíssimo, né? Não existe condição de saúde decente sem um meio ambiente limpo. Ela precisa ser vista. Obviamente, ninguém vai retirar as pessoas que estão fazendo invasão em manancial, mas se vai ter uma política habitacional que dê uma habitação digna a essas pessoas que invadiram para poder ter onde morar. Tá certo? A questão das drogas, é preciso falar claramente com a população de São Paulo. É preciso fazer redução de danos, é preciso ter um enfrentamento corajoso para essa questão, e não tratar as pessoas apenas como marginais, como têm sido tratadas. Mas existe já um conhecimento técnico extenso, profundo e bem-sucedido, tá certo? Em vários países, inclusive no nosso meio, que vai e vem espasmodicamente de acordo com o governo, mas existe um conhecimento, é colocar esse conhecimento em prática. Portanto, obrigado, é isso que nós precisamos fazer, tá certo? Descentralizar a gestão e partir do planejamento local. Obrigado. Muito obrigado. O debate que está acontecendo lá com os participantes é ótimo. Inclusive, tem candidatos que não vieram aqui, estão lá debatendo, tem a discussão do MBL, uma discussão muito boa que está acontecendo lá. Eu digo para vocês que já temos 2.280 visualizações, com um topo de 220 pessoas participando, e o Paulo Moura puxou a orelha dos outros candidatos e disse assim: se todos os representantes dos partidos foram convidados para esse encontro em São Paulo e não tiveram interesse, talvez os mesmos nada tenham a partilhar de bom conosco. Iris, a quem a gente passa agora a palavra? É o Alexandre. Isso, para o deputado Alexandre Padilha. Muito bom. Eu vou concentrar em 3 pontos pelo tempo que nós temos, e eu acho que são 3 pontos que dialogam bem com uma das questões, porque eles falam de questões de qual pode ser a prioridade, o esforço e o compromisso da gestão em reorganizar o SUS para lidar com a população extremamente vulnerável. Então, me concentrar no debate sobre a população em situação de rua, o esforço de fortalecer a gestão pública e falar sobre a Covisa, e o esforço de pensar a saúde como um conjunto de políticas, não apenas na área da saúde, aí o debate ambiental. Primeiro, situação de população de rua, e não falo de promessa, falo de realização, de experiência concreta. Não é só no mundo afora que tem experiência de redução de danos, não. A cidade de São Paulo tem experiência em redução de danos, o programa de braços abertos, população em situação de rua, que combinou saúde, assistência social, trabalho e habitação, reconhecido internacionalmente na gestão do Haddad, e o compromisso da candidatura do PT, do Gilmar Tato, é de recriar, fortalecer o programa de braços abertos, com a combinação desde o acompanhamento pelo trio de trabalho, emprego, saúde e assistência social das pessoas, não só no espaço do território chamado Cracolândia, do território da Luz, mas também em toda a cidade. Inclusive, já tínhamos, no final da gestão Haddad, já estávamos fazendo um processo de descentralização, ampliação do de braços abertos para vários pontos na cidade. Isso foi interrompido pelo governo Bruno Dória, cresceu mais do que dobrou a população em situação de rua. Então, nós queremos não só um de braços abertos ainda mais forte, mas também a descentralização desse programa para a Zona Leste, para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Oeste, onde cresceu muito a população em situação de rua. Combinado com forte investimento na habitação, porque o de braços abertos compreendeu desde o começo que o local de acolhimento, né, era aquele espaço dos hotéis no território da Luz, modelos de habitação, inclusive transitórios para essa população, é fundamental. A experiência não é só internacional, é a experiência nossa, paulistana, gestão Haddad, reconhecida internacionalmente de uma política de redução de danos
que combina as várias esferas, né? Tive o orgulho de ter sido secretário de Saúde do Haddad, coordenar o de Braços Abertos, e tenho orgulho de ter sido ministro da Saúde, que criou os consultórios na rua, que é um equipamento fundamental para a população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. E tenho uma profunda indignação da postura absolutamente irresponsável do atual governo Bruno Dória de ter desmontado de Braços Abertos e, durante a pandemia, não ter tido a ousadia de requisitar toda a rede hoteleira da cidade de São Paulo, que estava vazia, que deveria ter sido utilizada para acolher a população em situação de rua e as pessoas que não conseguiam fazer o distanciamento físico nas suas casas, nas várias comunidades. Segundo tema ambiental, o Gilmar Tato se apresenta pela tradição dos 3 governos do PT que fizeram as experiências mais importantes de planos diretores na cidade de São Paulo, a última atualização do governo Haddad, e queremos aprofundar isso. Quero reforçar que, para nós, a defesa da saúde, da defesa da vida, está no centro do projeto de cidade. E é o grande desafio para os próximos 4 anos, para a gente garantir uma cidade livre da Covid-19, que supere a pandemia, seus aspectos de impactos sanitários, mas, sobretudo, também seus aspectos no aprofundamento da desigualdade na cidade de São Paulo. Precisamos ter isso como sendo debate, então, não só o fortalecimento daquilo que está estabelecido no plano diretor, políticas de habitação que garantam dignidade à ocupação do nosso espaço, do nosso solo, e fortalecer, mais uma vez, políticas de mobilidade urbana. Com o Gilmar Tato vai voltar ao bilhete único na extensão que tinha. Nós vamos voltar com o transporte escolar que foi retirado pelo Bruno Dória, vamos voltar com o fortalecimento da expansão da rede de ciclovias e manutenção dessa rede na cidade de São Paulo. São componentes fundamentais para mudar, inclusive, o modelo... Mais um minuto, Alexandre, por favor. Para mudar o modelo como as pessoas circulam, se movimentam na cidade, isso tem um impacto fundamental e decisivo na situação ambiental da cidade e na possibilidade de moradia digna das pessoas. E terceiro tema da Covisa. Eu estive junto aos trabalhadores da Covisa no dia onde o anúncio absurdo feito pela prefeitura de desmonte da Covisa junto com a gente. Nós somos totalmente contrários a esse desmonte feito pela gestão Bruno Dória, que tem uma coerência com o desmonte de outros instrumentos públicos de gestão que eles fizeram, né? Desmontar as supervisões de saúde descentralizadas. Gilmar Tato foi o secretário que montou as subprefeituras na cidade de São Paulo no governo Marta Suplicy, a descentralização da gestão na cidade de São Paulo. Nós queremos recuperar a Covisa, desmontar equipes fundamentais que acompanham a saúde do trabalhador no momento tão importante da pandemia, equipes da vigilância, e retomar os instrumentos públicos da gestão do SUS na cidade de São Paulo. Por exemplo, retomar com força a escola de formação do SUS, os núcleos educacionais em cada supervisão que foram desmontados, retomar o controle, mecanismo de controle sobre as atividades dos contratos com as unidades básicas de saúde, com os serviços regionalizados, né? Obrigado, e constituir novos mecanismos de gestão pública para fortalecimento do SUS na cidade. Muito obrigado, viu? Próximo, quem é, Iris, por favor? É o Dr. Jamal, não é isso? Isso. Jamal, por favor. Muito bem, então, me ouvindo, né? Primeiro, agradecer a pergunta da Bianca, uma pergunta muito pertinente, e começar dizendo que não existe estupro culposo. Então, o apoio à gestante, à pessoa que foi violentada e ficou grávida, ele tem que começar antes do estupro com a educação das jovens e a prevenção do estupro através da orientação. Claro, nós vamos seguir as leis federais que garantem a dignidade da mulher para que realize o seu procedimento conforme a lei. O aborto é permitido, regulamentado por lei, quando existe gravidez decorrente de estupro. Uma lei federal recente, agora, aliás, não é uma lei federal, uma portaria, perdão, recente, agora de agosto, detalha um termo de consentimento, onde essa pessoa, muitas vezes, não sabe dos próprios riscos também que existe de procedimentos de abortamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico.
as mulheres que sofreram esse aborto precisam ser atendidas com dignidade e a Rede Municipal de Saúde vai estar pronta para isso. Além disso, nós temos também que fazer campanhas públicas, obviamente, totalmente contrárias às aberrações que nós vimos recentemente sendo divulgados na mídia. Gostaria de falar também que a prefeita Joyce vai criar ambulatórios específicos da mulher, ambulatórios, laboratórios específicos para a mulher, acompanhadas, ambulatórios sempre acompanhados de policiais civis, de guardas civis municipais, para que detectem sinais de violência da mulher, para que a mulher possa ser acolhida de modo diferente, assim como ela é acolhida na delegacia da mulher, ela vai ter o seu local de atendimento específico. Em relação a outra pergunta sobre crianças, adultos e a própria Cracolândia, da mesma forma, esses indivíduos são indivíduos que precisam de uma atenção diferenciada. Não podemos atendê-los no mesmo ambulatório, é possível que sim, mas eles precisam de profissionais que sejam profissionais especializados. Então, nos ambulatórios, onde serão atendidos esses indivíduos, moradores de rua, sejam indivíduos drogados, sejam indivíduos da Cracolândia, é necessário a presença constante de um médico psiquiatra, porque o médico psiquiatra nem sempre é presente em todos os ambulatórios todos os dias. Nós temos que dar suporte psicológico a essas pessoas, assistência social, porque sabemos que indivíduos na Cracolândia nem sempre têm essa vida como seu objetivo. Muitas vezes é uma situação em que eles mesmos não encontram amparo, não encontram uma saída. Então, isso precisa que o poder público municipal foque especificamente nesse grupo que leva a uma comoção social imensa, porque quem passa e quem assiste cenas da Cracolândia, não há dúvida de que fica extremamente chocado. Um minuto mais, Jamal, por favor. Trabalhadores imigrantes, essa dificuldade de idiomas, os trabalhadores são sempre bem-vindos à cidade de São Paulo. E a saúde digital, a saúde conectada, ela permite traduções simultâneas através de aplicativos que talvez não sejam perfeitos, ideais, mas conseguem sim suprir comunicações que são comunicações básicas, pelo menos para que a pessoa possa falar da sua queixa, possa entender a orientação médica de enfermagem ou farmacêutica que foi prescrita, assim como acompanhar o pós-atendimento com retornos necessários e fazer com que essa pessoa seja incluída socialmente, do ponto de vista físico, mental, social, já que a Organização Mundial de Saúde define assim a saúde. Obrigado, Jamal. Iris. Agora é a Bárbara Panseri, representando o Márcio França pelo PSB-PDT. Depois, Iris, você podia comentar também alguma coisa como a PSP, que a PSP fala sobre isso, né? Para dar algum comentáriozinho sobre isso. Por favor, Bárbara. Vamos lá, são muitos temas, então vou dividir aqui a minha fala também em 3 blocos. Primeiro, falando da importância fundamental do fortalecimento do SUS na garantia da universalidade do acesso. E eu acho que quando a gente fala de universalidade do acesso, a gente precisa falar em não deixar ninguém para trás. A gente tem aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que apresenta como um dos objetivos, o objetivo 3, o ODS 3, a meta da saúde e bem-estar, olhando para todas, todos e todes, para toda a população. E a gente não pode deixar ninguém para trás. E eu acho que muitas das perguntas que vieram, quando a gente fala da infância, do gestante, do imigrante, da Cracolândia, endossa a importância da gente ter um olhar integral para a cidade, para todas as diversidades. E essas diversidades, elas estão acolhidas hoje no programa de governo
que o PSB está apresentando aqui, especialmente sobre imigrante. Eu, internacionalista de formação, tenho muitos colegas que trabalham e militam por esse tema, e a gente teve aí a aprovação do primeiro plano municipal de política imigrante para imigrantes em São Paulo, e a gente precisa batalhar ao longo dos anos de 2021 a 2024 para a garantia do cumprimento desse plano, que apresenta, sim, né, a garantia aí de atendimento aos imigrantes. E a gente poderia falar aqui de diversas propostas aqui do Márcio França para gestantes, para crianças, mas queria colocar um pouco de energia em falar do segundo bloco aqui, que é a gente olhar para a população em situação de rua e especialmente falar de um tema que me é muito caro, que é a saúde mental. Eu tenho um pai que é dependente químico, usuário de crack, e o Márcio França tem aí uma pessoa na família, que é o irmão da Lúcia França, que foi usuário também de droga por muitos anos. Então, acredito que esse tema, quando a gente olha para a dependência química, ele merece muita atenção. E a gente vê no debate público esse tema de forma muito polarizada. Eu acho que o apelo que eu faço aqui, que qualquer pessoa que tem um transtorno por uso de substância, ela é um ser humano igual a qualquer um de nós aqui, e ela não está na rua porque ela quer, ela sofre de um transtorno. Então, a gente tem que tratar esse tema com a maior humanidade possível e com a garantia de todos os direitos humanos dessas pessoas. Hoje a gente tem uma população em situação de rua que já chega à casa dos 30 mil, isso pelo último censo da população de rua, que pode ser subestimado. Então, o caminho para a gente discutir população de rua, e população de rua não se restringe à Cracolândia, porque muitas vezes a gente tem a sobreposição desse debate, é a gente olhar para a garantia de acesso aos serviços, seja saúde, trabalho, todos os serviços da assistência social, fortalecer isso e ter a pessoa como o nosso principal foco, aquele ser humano, como a gente pode recuperá-lo e trazer mais autonomia e a busca de uma inserção social importante. E, por outro lado, a gente precisa trabalhar na promoção e na prevenção na área de saúde mental. A maior parte das pessoas que vivem em situação de rua foram viver na rua porque ou já tinham algum transtorno relacionado ao uso de substâncias ou outros transtornos mentais, e quando não tinham, vão para a situação de rua, elas desenvolvem esquizofrenia, depressão. Eu tenho dentro de casa uma mãe que sofre de transtorno bipolar e estou aí dedicando a minha campanha a gente olhar para as pessoas que têm transtorno mental. Hoje a gente tem 1/4 da população da cidade sofrendo de transtornos mentais, e são pessoas que muitas vezes sofrem com um estigma social que o transtorno mental carrega, e a gente precisa olhar para a atenção dessas pessoas. Os familiares estão junto ao cabo adoecente, a gente precisa fortalecer a rede de atenção psicossocial, isso está dentro do nosso programa de governo, o fortalecimento da RAPS, visando a promoção de autonomia dessas pessoas e visando o cuidado integral. E, por fim, aqui, um último bloco que eu acho que merece a gente falar. Quando a gente fala de promoção e prevenção em saúde, a gente também está falando em olhar isso de forma intersecretarial e intersetorial. Estava aqui falando da saúde mental, e quando a gente olha os dados, a gente tem aí o número de jovens que estão se suicidando aumentando significativamente. Como a gente pode pensar uma política de promoção e prevenção que passe pela escola, que a gente dialogue com a comunidade escolar para construir um plano municipal de prevenção de suicídio? Como a gente pode pensar a promoção e prevenção em saúde, discutir que hoje a gente tem 40% da população brasileira que tem aí, está acometido por alguma morbidade de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Um minuto, Bárbara, por favor, querida. Então a gente precisa, perfeito, Marco, a gente precisa olhar para a promoção e prevenção em saúde de toda a população. A gente tem 40% da população com hipertensão e diabetes. Quando a gente vai, eu escrevi um artigo sobre isso, estudar quem são essas pessoas, são pessoas que estão se alimentando comendo muito sal, muito açúcar. A gente precisa discutir segurança alimentar e como isso está se sobrepondo às nossas desigualdades. E para fechar aqui, trazer um quarto tema, que é a gente discutir o combate ao racismo, porque o racismo, ele também traz consequências sérias para a nossa saúde pública e ele é transversal a todos os temas que a gente está falando aqui. Então, buscar lutar também dentro da saúde pública para ter uma sociedade antirracista e que olhe para esse tema como um tema de saúde pública. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Tem uma declaração de amor aqui. A Mayara Torres disse: não conhecia a Bárbara, adorei ela. Qual que é a sua formação, Bárbara? Eu sou internacionalista e administradora pública. O que quer dizer internacionalista? Eu cursei Relações Internacionais na graduação e trabalhei com administração pública durante o meu mestrado estudando saúde. Entendi. Tá bom. É um projeto da regulamentação da profissão de internacionalista, viu, Marco Ackerman? É um projeto de lei aí. A Bárbara, o pessoal da associação sabe aí. Iris. Agora, então, a gente vai ouvir o Eric Santos e a sua proposta, Marco, da gente de fazer os comentários pela associação. Eu sugiro que a gente faça um fechamento aí também de uma análise geral no final. Ótimo.
Tá bom, obrigado, legal. Boa ideia, Iris. Eric. Eu vou me dedicar a responder essas perguntas aqui que foram feitas aqui pelo chat, uma por uma, vamos ver se a gente consegue responder todas aqui nesse período de tempo. Em primeiro lugar, em relação à população de rua, é uma preocupação muito grande do plano de governo da candidata Marina Elô e também de toda a chapa de vereadores, o atendimento às necessidades dessa população. É uma das populações que está mais rejeitada pelo poder público, são os que têm menos acesso aos serviços públicos, os que têm menos acessos aos direitos básicos de qualquer cidadão e que muitas vezes são estigmatizados. A gente tem declarações públicas de pessoas públicas relacionadas a autoridades dizendo que as pessoas na situação de rua ficam na rua porque tem um incentivo. Isso é inaceitável da gente ouvir alguém dizendo alguma coisa assim. A gente sabe que as pessoas em situação de rua, a população de rua vive uma situação muito complicada. E é muito importante a gente ter políticas voltadas para atendimento dessa população. E políticas intersetoriais, que não simplesmente busquem atender só a saúde ou só a moradia, ou só o atendimento à questão das pessoas que são adictas, né? A gente está falando de políticas intersetoriais que realmente atendam às necessidades dessas pessoas. É por isso que no plano de governo da nossa candidata Marina Elô, a gente tem o projeto de criar políticas coordenadas diretamente pelo gabinete da prefeita, não submetidas unicamente a uma ou outra secretaria. E políticas que realmente resolvam os problemas. Políticas baseadas, por exemplo, no princípio do housing first, ou casa primeiro. Se a gente garante moradia a essas pessoas, a gente garante um espaço privado onde ela pode ter dignidade e autonomia para tocar a sua própria vida com o auxílio do Estado, com o auxílio de políticas de educação, com o auxílio de políticas de emprego e renda e, principalmente, com auxílio de políticas de saúde física e mental. Porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas acabam sendo vítimas de problemas de saúde justamente pela falta de acesso aos direitos mais básicos, por exemplo, a higiene, a moradia. Então é muito importante a gente pensar em políticas intersetoriais voltadas para isso, e o plano de governo da nossa candidata Marina Elô tem uma política exatamente voltada para isso, com a importância de vincular isso ao gabinete diretamente da prefeita. Em relação à questão dos imigrantes, é outra questão muito importante. Eu fiz mestrado em Direitos Humanos pela USP, estou entrando agora no doutorado, e eu pude acompanhar de perto o trabalho da Acnur durante as disciplinas que eu acompanhei no mestrado. Então eu tive acesso às dificuldades que os imigrantes enfrentam aqui no Brasil para acessar todo tipo de serviço. O serviço de saúde é um deles. A gente precisa garantir que eles tenham acesso a esse serviço, e para isso a gente precisa ter profissionais especializados em promover esse diálogo entre os imigrantes e os serviços públicos, sejam intérpretes contratados pela prefeitura, sejam serviços prestados por alguma organização social em convênio com a prefeitura, mas é preciso garantir isso, porque o acesso à saúde, pela nossa Constituição, é universal, e isso abrange também os estrangeiros que estão no país. Por isso é muito importante a gente garantir o acesso à saúde dessa população, que muitas vezes também acaba marginalizada. Quem anda pelo centro de São Paulo vê como essa população sofre, está sempre aí buscando emprego, sempre buscando atendimento à saúde, à educação, aos serviços mais básicos, e muitas vezes não consegue por causa da barreira idiomática. Então é muito importante a gente olhar para isso também. Em terceiro lugar, em relação ao meio ambiente, né, a questão dos mananciais, a questão de regularização fundiária, é outra questão muito importante. A gente está falando de um programa de governo da nossa candidata Marina Elô, que é focado na sustentabilidade. A gente precisa ter a sustentabilidade como eixo principal de todas as políticas públicas da nossa cidade. Senão a gente não vai conseguir pensar em soluções eficazes para esses problemas. Por exemplo, nas regiões ali da Zona Sul, que o pessoal mencionou nas perguntas, a gente tem um problema grave em relação aos córregos, aos mananciais, em relação às ocupações irregulares. E é preciso abordar isso de uma maneira não policialesca, não preocupada em tirar essas pessoas dessas regiões e resolver o problema à força. É preciso criar políticas habitacionais para essa população, é preciso criar políticas que realmente tratem as áreas de proteção ambiental com o respeito que merecem. Um minuto, Eric, por favor. Obrigado, Marco. E políticas que realmente olhem para a questão da sustentabilidade, que é uma preocupação muito grande da rede, tão grande que está até no nome. E, em quarto lugar, e último, a pergunta em relação à Covisa. É muito grave o que a Prefeitura de São Paulo fez em relação à Covisa. A gente não pode atacar os órgãos de fiscalização e de vigilância sanitária, justamente porque está na prevenção o principal remédio para a saúde, para o problema da saúde na nossa cidade. A gente sabe que se a gente investe em prevenção, a gente consegue evitar que o sistema de saúde se sobrecarregue. Então a vigilância sanitária é importantíssima. Extinguir ou desmontar um órgão como a Covisa é um ataque à saúde do município.
A gente tem diversas outras propostas para a saúde, eu vou ter um tempinho mais para falar sobre isso mais para frente, mas eu só queria ressaltar também aqui a preocupação do programa também de governo da candidata Marina em relação ao investimento na primeira infância. Cada real que a gente investe na primeira infância, a gente economiza R$4 no futuro em gastos com saúde, justamente porque é nessa etapa que a gente desenvolve as principais capacidades e principais características das pessoas. Por isso, quando a gente investe na primeira infância, a gente economiza em outras políticas. Essa é uma preocupação muito importante e que diz respeito aí a todas essas questões que a gente tem falado nessa resposta, nessas perguntas e na discussão de hoje. Obrigado, Eric. Agora, então, seria a doutora Júlia Roland, representando o Orlando Silva. Por favor. Bom, vamos lá, são muitas questões, mas antes de entrar nas questões que foram colocadas, eu queria só tratar rapidamente de uma questão que preocupa muito, né, a todos nós que defendemos o SUS, que é a situação atual da cidade de São Paulo, onde nós temos 43 organizações sociais que dirigem parcelas importantes, né? Na verdade, a maior parte das unidades de saúde, a maior parte dos profissionais de saúde são hoje dirigidos pelas organizações sociais. E eu quero aqui reafirmar uma questão que eu coloquei no início, a necessidade de fortalecer o papel de gestão da Secretaria de Saúde. Então, para isso, o programa de Orlando Silva e Andrea Barcelos defende a realização de concursos públicos para a contratação de gestores do SUS e que também as novas unidades de saúde sejam preenchidos os cargos e assunções através de concursos públicos, que a gente acha que é fundamental que a gente fortaleça o papel da Secretaria enquanto gestora do Sistema Único de Saúde, para que as políticas de saúde que sejam aprovadas nas conferências municipais de saúde, que sejam aprovadas no Conselho Municipal de Saúde, sejam realmente implementadas. E achamos também que é essencial que seja feita uma revisão de todos os contratos atuais das organizações sociais, porque a gente viu que muitas delas, e algumas delas, inclusive, atuam aqui em São Paulo, foram denunciadas durante a pandemia por desvio de recursos da saúde. Então, a gente acha que é fundamental, tá certo? Que haja cumprimento dos contratos que foram realizados, que haja fiscalização desses contratos e que seja dada transparência para a população e que seja feito, a gente pretende, no processo dos 4 anos, que seja feita uma reocupação desses todos novos cargos, tá certo? Com funcionários, médicos, enfermeiras, profissionais de saúde contratados através de concursos públicos. Então, essa era uma questão mais geral que eu queria deixar aqui bastante claro. E com relação à questão da população em situação de rua, o Orlando Silva assinou uma carta-compromisso com a Associação Estadual e a Associação Nacional que defende a população de rua, atendendo a uma série de demandas. Eu acho que, inclusive, o SUS tem políticas para isso. Durante a gestão aí do ministro Padilha, eu tive a oportunidade de dirigir o Departamento de Gestão Participativa e a gente aprovou e assinou na tripartite a Política Nacional de Saúde da População de Rua. Claro que não é só a questão de saúde que você vai resolver o problema da população de rua, mas é uma forma de abordagem, inclusive, das pessoas que vivem na chamada Cracolândia. Quer dizer, através Obrigado, Júlia. Ter uma forma de aproximação dessa população que, evidentemente, exige uma política intersetorial, tanto para a população de rua que não é usuária de crack ou drogas, como para a população de rua que é usuária de crack e outras drogas, a necessária a existência e a construção de uma política intersetorial e uma reaproximação dessa população para retomar os vínculos familiares, para a gente tentar fazer com que essas pessoas realmente tenham uma vida com maior dignidade. Teria outras questões que eu queria abordar só em meio minuto, que o programa de Orlando também defende a criação de polos tecnológicos, tá certo? Com temas diferenciados em várias regiões da cidade. Um deles é na Zona Sul, tá certo? Que teria como foco, tá certo? A questão agroflorestal, tá certo? Que é uma região de mananciais e que tem uma ocupação desordenada do solo, então há necessidade de você utilizar
é a ciência, tá certo? Para, através da ciência, você ter políticas públicas embasadas cientificamente que ajudem a resolver problemas importantes da nossa cidade. Obrigado, Júlia. Obrigada. Agora a gente vai para o último bloco, a última rodada de falas, né? E que é a pergunta que a gente mais gostaria de ouvir, claro, uma das, né? Que no final, dadas as situações políticas que a gente tem visto, né? Não só aqui no Brasil como no mundo, por que seria então que o eleitor não se arrependeria de votar nas candidaturas de vocês, candidatos a vereadores, e também no candidato a prefeito ao qual vocês representam, ou ao candidato que está aqui? Aí a gente começa também na mesma sequência. 3 minutos para a gente poder acabar às 19h30, tá bom? Então, assim, convençam a gente que, ao votar em você, nós não nos arrependeremos, entendeu? Nos convença, por favor, sobre isso. Começa com o Antônio. Antônio, porque nós não vamos nos arrepender de votar em você. Por quê, Antônio? Porque nós, do Partido da Causa Operária, não vamos à eleição para enganar a população. Nós estamos de meio de uma crise e é como se as pessoas, uma pessoa doente, com câncer terminal, ela fosse ao médico e o médico dissesse para ela, pinte a unha ou troque a cor do cabelo, que isso vai melhorar a situação. É isso, exatamente isso que fazem os políticos nessas eleições. Os criminosos que mataram 160 mil pessoas, como tem representantes deles aqui no debate, e que concorrem nas eleições, dizem que vão melhorar a saúde. O PCO não faz isso daí. Os criminosos que fraudaram a eleição, botaram o Bolsonaro no governo, dizem que defendem a democracia. O PCO não faz isso daí. Nós do PCO, eu como professor há 27 anos, militante de esquerda há 40 anos, eu falo, nosso papel do nosso partido é falar a verdade e participar das lutas e dizer claramente para a população, só a mobilização vai mudar essa realidade. Reverter uma realidade em que a saúde está a serviço dos empresários, dos tubarões da saúde privada. E vai ser com luta que nós vamos estatizar a saúde pública. Nós vamos acabar com a destinação de verbas públicas para a saúde privada, que é a política que leva à destruição da rede pública. Nós vamos acabar com a política de fazer demagogia em época de eleição, e vários partidos que estão aqui votaram na reforma da Previdência, votaram na reforma trabalhista, deram votos para acabar com as condições de vida do trabalhador, apoiaram a repressão genocida, né? Não só os trabalhadores da população da Cracolândia, mas a população pobre. A PM, que matou 6.357 pessoas no ano passado, e tem candidato, inclusive da esquerda, dizendo que vai humanizar a polícia. O PCO não faz essa palhaçada, não mente para a população. Não Mais um minuto, Antônio, por favor. O câncer vai ser curado pintando o cabelo. A gente fala claramente, a eleição não vai mudar essa situação. Vamos à luta, é preciso transformar o país, é preciso colocar para fora o governo fascista e genocida do Bolsonaro e todos os seus apoiadores. O PCO não faz, por exemplo, como o PCdoB e o PSOL, que defendem a frente ampla, a aliança com o PSDB e com os inimigos do povo. Nós dizemos claramente, vamos unir a esquerda para encontrar uma saída. E a unidade da esquerda passa por ter uma alternativa própria, independente dos trabalhadores. Lutar pelos direitos políticos do Lula, Lula candidato, Lula presidente. Ou seja, o PCO não veio na eleição para mentir, para enganar ninguém, para conseguir voto, mas para dizer a verdade e para fazer um chamado à luta. E ninguém vai se arrepender de votar e de lutar com o PCO, porque é a luta que vai transformar. Nunca foi de maneira diferente na história do país, e dessa maneira, hoje tem um estado inteiro apagado, é o Amapá. O Brasil bateu recorde de inflação em outubro. O que vem depois da eleição não é o mundo cor-de-rosa que os candidatos estão apresentando na maioria dos debates. O que vem é chumbo grosso. O PCO fala a verdade. Por isso, companheiros da esquerda, companheiros trabalhadores da saúde, não vamos nos iludir com essa conversa mole de eleição e vão colocar em marcha um movimento de luta para mudar, através da mobilização dos trabalhadores, da nossa luta, dos nossos sindicatos, das nossas organizações, dos nossos partidos, dessa situação. O PCO Obrigado, Antônio. quer participar dessa luta. Um abraço. Muito obrigado. Muito claro. Iris, a palavra é sua, Iris, para você conduzir o restante, querida. Agora o próximo, portanto, é a Virgínia, professora Virgínia, pela PSOL, por favor. Obrigada.
Bom, em São Paulo, obviamente, aqui no município de São Paulo, acho que estão todas as contradições que vivemos nacionalmente, né? Portanto, essa eleição não é só uma eleição de tratar questões do município estritamente, né? Naquele sentido mais estreito. Pelo contrário, né? Nós estamos aqui falando das grandes questões nacionais. Bom, é nesse sentido que nós colocamos a questão da saúde, né? A questão da saúde começa no município de São Paulo, assim como no Brasil, por assegurar a questão da alimentação para as pessoas. Nós sabemos que 2021 será um ano de extrema crise, mais do que já enfrentamos. 2021, que se avizinha aí, não vai ser um ano fácil, vai ser um ano duríssimo. Então, segurança alimentar em primeiro lugar, política habitacional, moradia para as pessoas que estão nas ruas de São Paulo. Nós temos que cuidar da questão do meio ambiente, cuidar de uma questão de uma renda mínima para que essas pessoas possam sobreviver com dignidade, atravessar esse período extremamente problemático da nossa realidade com um mínimo de dignidade. Na questão estrita da saúde, eu quero assegurar a vocês que a saúde mental é uma preocupação que atravessa todos os níveis de atenção num governo do Guilherme Boulos e da Luiza Erundina. A saúde mental ela não está só no centro de atenção psicossocial, ela deve estar em todos os lugares onde a população trabalha, onde a população vive, onde a população sofre. Portanto, ela deve estar na atenção básica, ela deve estar nas enfermarias, ela deve estar no pronto-socorro, ela deve estar em todos os serviços de especialidade. Ela deve ser, inclusive, uma preocupação do SAMU, né? Como que você pega uma pessoa em surto e a traz com dignidade para atendimento. Então, a saúde mental é uma coisa que, particularmente em 2021, vai ocupar muito o governo do município de São Paulo e nós queremos assegurar isso para as pessoas. A saúde do trabalhador é uma outra coisa, do trabalhador e da trabalhadora. E eu quero terminar aqui a minha fala. Tanto os trabalhadores que têm seus empregos formais, quanto aqueles hoje, né, que são a maioria da nossa população, que estão na informalidade. E, particularmente, os trabalhadores do SUS. Se a gente não tiver um processo coletivo do qual esse trabalhador, seja o da população, seja o do SUS, se sinta parte, se sinta construído, nós não vamos conseguir ser bem-sucedidos. Tá certo? Então, a minha última mensagem é para os trabalhadores, seja aqueles que estão na informalidade ou com vínculo empregatício, seja particularmente para os do SUS. Para os do SUS, acabou-se o assédio. Não haverá mais pressão sobre as pessoas que trabalham no SUS, como hoje, muitas vezes, nós estamos tendo esses depoimentos, entendeu? Nas entidades privadas, há uma bateção de meta, há uma pressão tremenda sobre os trabalhadores, e isso não pode mais ser permitido. O trabalhador do SUS é aquele que, junto com a população organizada, vai traçar os rumos do que será um planejamento local e, inclusive, intersetorial. Portanto, a nossa mensagem para o trabalhador do SUS: vocês terão concurso, vocês terão estabilidade, porque isso é imprescindível para que nós tenhamos um trabalhador crítico e teremos formação desse trabalhador. No tempo da Luiza Erundina, nós criamos o Centro de Formação, CEFOR. Esse centro de formação precisa ser revitalizado e ele precisa dar segurança ao trabalhador que ele pode caminhar na carreira, tá certo? E que ele é o senhor do seu destino junto com a população organizada. Ele não será mais a vítima como ele tem sido hoje, muitas vezes, pressionado a fazer metas de procedimentos, de várias coisas Virgínia. Que não asseguram a saúde da população de São Paulo. Portanto, é um projeto coletivo. Nós estamos para um projeto coletivo. Obrigado, querida Virgínia. Professor Iris. Agora, então, é o doutor Jamal, pela candidatura da Joyce Halter. Não é o Padilha? Antes? Perdão, é o Padilha. Eu ia falar. Desculpa, o Padilha estava aberto, acabei pulando. Me desculpa, exatamente. Primeiro, eu quero agradecer muito à Associação Paulista de Saúde Pública, à Faculdade de Saúde Pública, a todos os candidatos e representantes de candidatos e candidatas que estão aqui junto conosco, as mais de 2.000 pessoas que participaram. Fico feliz no debate sobre a saúde ocupar esse espaço e, mais uma vez, a Associação Paulista de Saúde Pública, a Faculdade de Saúde Pública, cumpre esse papel
fundamental, que fez sempre em outras eleições, tanto municipais quanto estaduais, né? O que eu posso dizer do porquê o voto na candidatura do Partido dos Trabalhadores não vai gerar arrependimento? Porque nós estamos falando de um partido que já fez por essa cidade de São Paulo. Não fez sozinho, e a nossa candidatura de Gilmar Tato vai para o segundo turno para que a gente possa construir uma grande frente progressista no segundo turno para derrotar a candidatura Bruno Dória. A candidatura que mais cresce, a candidatura de Gilmar Tato é a que mais cresce na população até 2 salários mínimos na cidade de São Paulo, na periferia, entre os negros e pardos, ou seja, é a que mais cresce no público, na população da cidade de São Paulo, que pode, de fato, virar o jogo nessas eleições. Não se ganha a eleição, uma candidatura progressista do campo da esquerda, sem um amplo apoio da periferia da cidade de São Paulo, da população mais pobre que mais precisa nessa cidade. Quando eu falo de cuidar da população em situação de rua, eu não estou falando de promessa, nem de algo que a gente leu, viu em algum artigo ou em alguma tese. Estamos falando de uma experiência concreta, do de braços abertos, do acolhimento, do Housing First, acontecendo concretamente, como foi o de braços abertos, é uma experiência internacionalmente reconhecida como tal. Quando nós estamos falando da população imigrante, nós estamos falando do plano municipal para a população imigrante, do decreto feito na gestão Haddad, da política de população imigrante, da primeira política de saúde para a população imigrante. Nós estamos falando de reduzir desigualdade, nós estamos falando porque os únicos períodos onde se reduziu a desigualdade entre os muito ricos e a maioria da população da cidade de São Paulo foram exatamente nos 3 governos do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, com participação de um conjunto de outros partidos que nós vamos querer que estejam conosco, inclusive estaremos juntos no segundo turno para derrotar a candidatura Bruno Dória, para derrotar a candidatura do bolsonarismo, que é do Celso Russomano. Quando nós estamos falando em fortalecimento do servidor público, trabalhador público, é porque as nossas gestões que fizeram os concursos públicos na cidade de São Paulo, aliás, o último concurso público para a área da saúde foi feito na gestão Haddad, na carreira médica para a saúde da família, carreira médica para urgência e emergência, e a reestruturação do plano de carreira de todos os trabalhadores da área da saúde. A maior reestruturação que existiu do plano de carreira dos trabalhadores da saúde e da gestão municipal foi feita na gestão Haddad, na última gestão do PT. Aliás, Bruno Dória vão terminar os 4 anos do mandato sem chamar um concursado do último concurso da gestão Haddad, nenhum foi chamado e sem realizar nenhum concurso público. Então, nós estamos falando... Padiga. Pá, boa noite. Pensei que era 5 minutos. Não, era 3. Não, peraí. Palavra final. Uma palavrinha final para não cortar assim. Uma palavrinha final. Um beijo para todos. Força, Associação Paulista de Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública e viva o SUS! Viva o SUS! Isso, agora sim, então, é o Dr. Jamal Azam, representando, então, a candidatura do Joyce Hasselman. 3 minutos e eu não vou falar 1 minuto para não interromper, tá? 3 minutos, obrigado. Quando acabar os 3 minutos eu falo. Eu estou com o meu cronômetro aqui para me fiscalizar. Tá bom. Muito bem. Em primeiro lugar, eu entendo a pergunta, mas a minha resposta diz que nós não vamos convencer ninguém, nós vamos conscientizar a população que Joyce e Ivan Sayegh, seu vice, são os melhores que tem hoje entre todos os candidatos para gerir São Paulo com uma gestão que não é só deles, é uma gestão integrada, com uma militância representativa de todas as faixas sociais, econômicas, educacionais e que possa trazer para a cidade a voz do cidadão. Joyce é uma mulher rigorosa, ela é defensora da lei, defensora do cidadão, defensora da mulher. Joyce não faz a gestão a não ser que verdadeiramente encontre o benefício do cidadão. A cidade digital... Padiga, desliga o microfone, fazendo favor, querido. Obrigado. Valeu. Desculpa, Jamal. Imagina, tranquilíssimo. A cidade digital, a cidade será digital, a saúde será digital e conectada. Nós respeitaremos o munícipe dentro das limitações da lei e iremos fomentar as leis que seguramente melhorarão a vida do nosso cidadão.
Nós queremos também contar com todos os partidos, e eu insisto com isso. Não existe aqui nenhum tipo de ditadura. Precisamos ouvir a opinião de todos. Eu tenho certeza que a conscientização será em favor da Joyce, em função do seu conhecimento, da sua experiência e da sua representatividade. Muito obrigado, Jamal. Agora, Bárbara Pancelli, a candidata à vereança Bárbara Pancelli pelo Márcio França, PSD e PDT. Bom, boa noite, agradeço aqui então novamente a todas e todos aqui, as mais de 3.000 visualizações e a todos os colegas debatedores. Acho que foi um debate muito qualificado e engrosso o coro em dizer que é muito importante a gente poder discutir projetos de cidade, né, que não pensem só na eleição, mas pensem a longo e médio prazo a cidade de São Paulo, visando a redução das desigualdades. Eu acredito que o candidato aqui do PSB, o Márcio França, ele é o candidato de todos que estão aqui capaz de derrotar um projeto bolsonarista, um projeto retrógrado, um projeto conservador em um segundo turno na cidade de São Paulo. E eu acredito que a gente não pode cometer o mesmo erro que cometemos em 2018. Então, sei que a gente está aí no momento decisivo das pesquisas, mas eu realmente acredito que o Márcio França, com a competência e experiência que ele tem, é um candidato que consegue conciliar, né, duas questões que para mim são fundamentais, que é a gente olhar para assim, um projeto de cidade que olha para a proteção social, que busque a progressividade nos impostos, que busque, de fato, não deixar ninguém para trás. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para a eficiência na gestão pública, para a garantia de transparência, para a garantia de participação social. E eu acredito que a gente conciliar essas duas coisas é muito importante. A gente ouviu aqui falar sobre eficiência na gestão pública, e eu reforço, acho que a gente precisa pensar em eficiência no uso do recurso, em combate à corrupção e em mecanismos de fortalecimento tecnologia, né? Então a gente não falou em um momento do debate, queria usar esse segundinho final para falar da importância de prontuário eletrônico, de sistemas de informação que tragam gestão, porque isso também é econômico, a gente consegue economizar daí para poder usar em outros lugares. Queria deixar o convite aqui final, para que quem quiser, ainda não teve a oportunidade de ler o programa de governo do Márcio França, que entre no site www.marciofrançasp.com.br, acesse o documento completo, e eu fico aqui à disposição. Meu nome é Bárbara Pancelli, estou aí no Instagram como Bárbara Pancelli 12123, como candidata vereadora, e se quiserem dialogar sobre saúde pública, especialmente o tema da saúde mental, que é a minha praia, estou super à disposição, porque a gente precisa discutir saúde mental de modo qualificado, seja no executivo, seja no legislativo. E vamos lutar para a gente ter uma Câmara Municipal de renovação e de pessoas preocupadas com todas, todos e todos. Muito obrigada a todos aqui pelo debate. Tchau, tchau. Obrigada, Bárbara. Portanto, agora seria o candidato à vereança Eric Santos, está um pouco difícil, me perdoa. E representando a rede, a Marina Elô, por favor, Eric. Obrigado, Iris. Bom, eu também queria começar essa fala agradecendo a presença de todas e todos que acompanharam esse debate aqui conosco. E é muito importante, quando a gente está vendo a discussão numa época de eleição como essa, a gente olha e vê que muitas pessoas estão tentando a reeleição, são sempre os mesmos rostos, as mesmas propostas, os mesmos interesses. Está na hora de São Paulo sair da mesmice. Está na hora da gente eleger pessoas diferentes, pessoas novas, comprometidas com a renovação, com práticas e princípios, realmente comprometidas com o interesse da população. E eleger pessoas comuns, pessoas que têm realmente a vivência da vida cotidiana e que podem trazer essas necessidades da vivência normal para a Câmara dos Vereadores e para a nossa Prefeitura. A chapa da rede é uma das chapas mais diversas que está concorrendo hoje à vereança na cidade de São Paulo. E a candidata Marina Elô também é a única mulher jovem e progressista que está concorrendo, uma candidatura nova, que tem um trabalho incrível em prol da sustentabilidade, em prol da primeira infância, em prol de uma cidade inteligente e sustentável. Quando você vota na rede, você está votando numa ideia de uma cidade para todos, numa ideia de um futuro diferente, de um planeta onde todos tenham direito a habitá-lo e a desfrutá-lo sem depredá-lo. Por isso, quando você vota nas candidaturas da rede, quando você vota na Marina, quando você vota em mim, quando você vota em qualquer outro vereador da rede, você tem certeza que você está votando em candidatos de um partido limpo, de um partido ficha limpa, de um partido novo, um partido que tem tem 5 anos de idade, pouco mais de 5 anos, um partido com o estatuto mais democrático do Brasil, comprovado aí, inclusive por pesquisas acadêmicas, um partido que realmente preza pela democracia, pela diversidade e pela representatividade. Então eu convido a todos a entrar no site
da Marinellow, www.marinellow18.com.br, e entrar também no site da Rede Sustentabilidade para conhecer as diversas candidaturas da rede, justamente porque a gente tem uma proposta diferente para a cidade de São Paulo. Convido também todos a conhecerem meu trabalho, www.ericsantos.com.br. Também sou candidato a vereador aqui na cidade, quero construir uma cidade e um futuro diferente para todo mundo com o uso da tecnologia, uma educação pronta para o futuro. 18123 para quem quiser conhecer também o meu trabalho e eleger vereadores e uma prefeita comprometidos realmente com a renovação política na nossa cidade. Obrigado, Eric. Obrigada. Agora, então, é a doutora Júlia Roland, representando o Orlando Silva, candidato do PCdoB. Por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, acho que foi muito importante essa discussão, e quero dizer que essa é a primeira vez que o PCdoB lança candidato a prefeito na cidade de São Paulo e uma chapa de vereadores com 83 participantes, com jovens, homens, mulheres, trabalhadores da educação, da saúde, de várias áreas, uma chapa extremamente representativa da população de São Paulo. E quero reafirmar também que Orlando Silva é um candidato, é o único candidato negro que disputa essas eleições, que tem uma trajetória de vida, que conhece a realidade das desigualdades sociais, tá certo? Que tem uma experiência política e uma experiência também de gestão e que, portanto, merece a nossa consideração e a consideração de todos que nos assistem para a definição do seu voto. E quero também reafirmar que o PCdoB entende, tá certo? Que a implementação plena e a construção do SUS, que precisa ser avançada na cidade de São Paulo, tem que se dar necessariamente junto com o processo de construção de um projeto de desenvolvimento nacional. E no programa de Orlando Silva, ele vai procurar investir na cidade de São Paulo no sentido de estimular a reindustrialização e de associar o conhecimento científico no sentido de resolver problemas práticos e concretos que a cidade tem. E isso é fundamental para que a gente tenha perspectiva de futuro para a nossa juventude, que a gente tenha perspectiva de horizontes para que a população tenha maior dignidade na sua vida. Eu quero, inclusive, aqui relembrar que Orlando Silva foi o relator da lei que foi aprovada no Congresso Nacional com relação aos imigrantes, de criar políticas de acolhimento. Então, ele tem também um conhecimento muito grande nessa área. Tá certo? Então, eu quero aqui pedir mais uma vez o voto para Orlando Silva e Andréa Barcelos, que é uma enfermeira que, inclusive, trabalhou na linha de frente de atendimento aos pacientes com Covid no Hospital da Moca, aqui da rede municipal de São Paulo. Eu acho que nós precisamos renovar aqui em São Paulo. O PCdoB tem poucas experiências, mas algumas muito exitosas, como a do governador Flávio Dino, que governa pela segunda vez o estado do Maranhão. Inclusive, atualmente, o presidente do CONAS é o secretário de Saúde, o Carlos Lula do Maranhão, que tem desenvolvido um trabalho de saúde muito interessante no estado que é um dos mais pobres do nosso país. Então, eu acho que quem quer avançar no combate às desigualdades na cidade de São Paulo, eu acho que pode estar plenamente contemplado votando em Orlando Silva e Andréa Barcelos, tá certo? E escolhendo um dos vereadores ou vereadoras da chapa do PCdoB. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos e todas. Acho que a gente está partindo para o final, né, Marco? Já chegamos aqui nas 7h30, começamos um pouco atrasado, mas em nome da Faculdade de Saúde Pública e da Associação Paulista de Saúde Pública, a gente agradece demais pela presença e pela possibilidade de ter essa conversa com vocês. Como vocês puderam ver, mais de 3.200 visualizações, muitas pessoas participando, um chat super movimentado. E acho que a gente finaliza, então, com uma fala da PSP, né, representando aqui a Associação Paulista de Saúde Pública. É bom lembrar que a associação ela é uma associação sem fins lucrativos, né, é mantida pela contribuição dos associados e associadas, e também por recursos gerados nos eventos que a gente faz e também de serviços e cursos de formação que a gente promove. A gente reúne trabalhadores, né, no geral, profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes também do campo da saúde pública e saúde coletiva no estado de São Paulo. Então, a gente está sempre à disposição, portanto, a promover esses debates. Então, muito obrigada pela presença mais uma vez. E a gente se posiciona sempre sobre questões relacionadas à política pública, orientadas pelos princípios da equidade, integralidade e universalidade do SUS.
A gente também tem atuado na formação técnico-política para que os associados e associadas possam se manter na resistência e no avanço de um SUS maior e mais forte. A gente visa a construção de uma outra sociedade. A gente vê que a sociedade precisa ser mais justa, mais equânime, mais humana, assim como é a proposta do nosso Sistema Único de Saúde. Portanto, queria deixar aqui também o convite que na semana que vem a gente vai ter outros eventos, principalmente relacionados ao decreto federal, que foi revogado, mas que ainda pode aparecer aí na nossa situação, né, no nosso SUS público aqui, e que a gente vai estar, então, debatendo privatização do SUS. Serão 2 eventos, um pelo núcleo de Ribeirão Preto e outro aqui em parceria com a Merusp e os estudantes da Faculdade de Medicina da USP. Tá bom? Muito obrigada. E sigam a gente nas redes sociais, vou dar uma puxada de saco aqui para a nossa associação, que já tem mais de 40 anos de existência, e vamos continuar aqui na resistência, lutando por uma saúde pública de qualidade e viva o SUS, pelo SUS. Obrigada. E quem sabe Viva o SUS! Viva o SUS! E quem sabe em 2022 essas ideias estejam talvez conjugadas para derrotar, né, o bolsonarismo no Brasil. Então tá bom. Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Abraço, obrigado.